Irmãos, nossa série, Características do Verdadeiro Cristão. Hoje, nós queremos meditar na palavra do Senhor, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 7, de uma maneira mais específica. Temos tratado já em várias mensagens sobre esse tema, para que nós possamos aprender, para que possamos entender a ser igreja, a sermos servos do Senhor, a sermos cristãos verdadeiros, e temos batido nessa tecla. Prega o Evangelho. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele está falando do Evangelho. Por mais que ele estivesse numa situação de prisão, quase morte, mas ele está anunciando o Evangelho e pedindo para que Timóteo viva o Evangelho, pregue o Evangelho, guarde o Evangelho, permaneça no Evangelho e sofra pelo Evangelho. Então nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. E nesse verso, que eu tenho certeza que você já decorou, só de olhar aí o verso 7, quando Paulo diz no capítulo 4, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Guarde a sua fé, meu irmão. Há uma história que você conhece, a história de Horatio Spafford. Ele enfrentou grandes perdas e sofrimentos, mas guardou sua fé em Deus. Horatio era um advogado bem-sucedido e um cristão devoto, fiel ao Senhor. Ele tinha uma bela família composta por sua esposa Ana e suas 5 filhas. Em 1870, Horatio decidiu levar sua família para uma viagem à Europa para descansar e se recuperar de alguns problemas que eles estavam enfrentando na sua vida. No entanto, em novembro daquele ano, perto da virada do ano, Horatio foi chamado de volta a Chicago, sua cidade, por motivos de negócios. Mas ele então envia sua esposa e suas 5 filhas na frente, planejando encontrar-se com elas depois lá na Europa. Tragicamente, irmãos, o navio em que sua família estava viajando colidiu com outro navio e afundou rapidamente no Atlântico Norte. Sua esposa Ana sobreviveu, mas todas as suas filhas morreram afogadas. Ao receber a notícia da morte de suas filhas, Horatio ficou devastado e seu coração se encheu de dor e sofrimento. Mas mesmo assim ele não perdeu a sua fé em Deus. Enquanto viajava de navio para se reunir com sua esposa, Horatio escreveu a famosa canção Aflição e Paz, do hino 108, que nós cantamos no início do culto. Se tornou um hino de adoração e consolo para milhões de pessoas desde a sua composição. Horatio reconheceu que sua dor era grande, mas a sua fé em Deus era muito maior. Ele se voltou para Deus em oração e encontrou força e consolo na esperança de que um dia ele seria reunido com suas filhas no céu. Mesmo em meio à sua dor, ele não desistiu da sua fé em Deus. A história de Horatio nos ensina que podemos guardar nossa fé em Deus, mesmo em meio aos maiores sofrimentos da nossa vida. Quando confiamos em Deus e nos voltamos para Ele em oração, Ele nos dará força e a paz necessária para enfrentarmos as adversidades da vida, meus amados irmãos. O apóstolo Paulo está nos dizendo, guarda a sua fé. Fé aqui, irmãos, tem um sentido de o conjunto de crenças que sustenta a minha vida com Deus. Essas crenças também são conhecidas como Evangelho, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que em toda a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele está dizendo, olha, guarda o Evangelho, prega o Evangelho, vive o Evangelho, defenda o Evangelho, sofra pelo Evangelho, mas não desista do Evangelho jamais. O Evangelho é Jesus no nosso coração, de uma forma transformadora, nos ensinando a caminharmos com fé na nossa caminhada e guardarmos esta fé. Guardar a fé é guardar esse depósito que o Senhor nos dá. Ele nos deu uma missão, que possamos crer nele, que possamos entregar nossa vida a Ele. E esse ato de crer em Deus é um ato pelo qual nós precisamos guardar,
Porque nós temos inimigos que vêm contra nós para nos tirar esse desejo. Nós temos, pela graça de Deus, mais de 12 irmãos que estão fazendo a nossa classe de profissão de fé. E eu costumo sempre dizer, olha, a realidade é o seguinte, começa o número X e termina lá embaixo. Sabe por quê? Porque durante a sua caminhada, o inimigo vai tentar você. Ele vai tentar te enganar. Ele vai tentar colocar dúvidas. Ele vai tentar colocar dificuldades. Mas se nós tivermos esta mesma fé, o tempo todo e sempre crescendo na direção de Cristo, Ele vai nos sustentar. E não vai permitir que o inimigo venha nos distrair, ou colocar dúvidas, ou nos afastar da graça e da misericórdia do Senhor. Por isso, quando nós olhamos para esse tema, guarde a sua fé, nós podemos fazer pelo menos 2 perguntas. E a primeira dela é: quais são os inimigos da nossa fé? Quais são os inimigos da nossa fé? No topo da lista lá nós colocamos perseguições, porque parece que essa era a experiência mais vivida do apóstolo Paulo. Certamente quando ele diz, guardei a fé, talvez ele estava lembrando todas as vezes que a fé dele foi, onde ele sofreu uma tentativa de roubo, de assalto, vindo contra ele para roubar a sua fé. Nós listamos alguns momentos da história do apóstolo Paulo, 4 momentos aqui em particular, mas com certeza muito mais. Primeiro, as perseguições que ele sofreu em Antioquia, Icônio e Listra, lá em Atos, no capítulo 13. Em Antioquia ele enfrentou uma grande oposição dos próprios líderes judeus na sua primeira viagem missionária. Ele foi ameaçado pelos judeus. As portas dos judeus se fecharam para ele, mas mesmo assim Paulo não recuou na sua missão e continuou pregando o evangelho. Avançou para a próxima cidade, que era Icônio. Lá também ele foi perseguido. As pessoas que estavam lá em Antioquia, os judeus que os perseguiram em Antioquia, foram até Icônio, aquela próxima cidade. Levantaram a perseguição contra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo saiu então para a próxima cidade, Listra, e lá quase uma fatalidade acontece. Os judeus, quando chegam, organizam uma grande perseguição contra o apóstolo Paulo. Ele é caluniado, ele é levado para fora da cidade e apedrejado quase à morte. Meus amados irmãos, quase o apóstolo Paulo morreu naquele momento, mas pela digna proteção do Senhor, ele se levanta, e ele se levanta para continuar a guardar o evangelho, a missão que ele havia recebido. Nada poderia pará-lo naquele momento. Mas então, lá em Filipos, na cidade de Filipos, em Atos capítulo 16, uma nova perseguição se levanta contra ele por pregar o evangelho. Mas ele não se desanima, porque mesmo preso, dessa vez acorrentado com grilhões, ele e o seu companheiro estão na prisão cantando e louvando ao Senhor, porque o evangelho no seu coração dava forças para isso. Ele canta, ele louva ao Senhor, e nós conhecemos essa história. Há um terremoto ali, os alicerces daquela prisão são sacudidos, e as cadeias e aquilo que o prendia cai ao chão. Mas o apóstolo Paulo não sai correndo como um fugitivo. Ele fica ali, esperando que os seus algozes viessem e dissessem, agora vocês estão livres. Ele não queria ser um fugitivo. Ele não queria aproveitar aquela oportunidade que as portas se abriram, mas ele estava ali para continuar a ser fiel a Deus e a guardar o evangelho, tanto que, ao tomar essa atitude, ele evita um suicídio. O guarda, quando acorda, desperto por aquele movimento todo, ele devia estar com um sono muito profundo, né? Mas ao acordar e ver as portas abertas da prisão, ele pega a espada para cometer suicídio, porque ele seria morto. Ele guardava os presos com a sua própria vida. Se um preso fugisse, ele pagava com a própria vida. Essa era a condição. Ser soldado não era algo fácil, algo simples, não. Exigia uma grande responsabilidade. Mas Paulo grita com ele e diz, não faça isso, homem, que todos nós aqui estamos. E aquele homem entregou a sua vida para Jesus.
toda a sua família foi recebida por batismo e profissão de fé. Meus amados irmãos, em Corinto, uma nova cidade, agora em Atos capítulo 18, Paulo foi levado a julgamento pelas autoridades romanas por pregar o evangelho. Mas ali, diante daquelas autoridades, na grande cidade de Corinto, ele se defende com coragem, convicção, mostrando a sua fidelidade a Deus, mesmo diante de todo aquele povo e de todas aquelas ameaças. Talvez, depois de passar por 3 grandes perseguições, dificuldades, ele poderia desistir? Não, jamais. Mas ele continua firme. E então ele passa por mais uma prisão, dessa vez por 2 anos, preso na cidade de Roma. Mas ali ele não desiste e ele continua pregando o evangelho, escrevendo diversas cartas, das quais hoje nós temos acesso. Porque aquela prisão, que aparentemente era algo para trazer tristeza, prejuízo, dúvidas, medo, o fortalece, para que preso ele pudesse ser livre, escrevendo cartas para as igrejas, cartas que estão hoje, e constitui-se a palavra de Deus para nós, por conta daquela prisão, meus amados irmãos. Como Deus é maravilhoso em todas as coisas, né? Mas eu sei que algumas pessoas não aguentam perseguição. Só começar a ser pressionado e ele já entrega o jogo, já quer abandonar o caminho da igreja, já quer abandonar o caminho do Senhor Jesus. Não sei se o Vinícius passou por essa experiência, que fiquei emocionado com o seu testemunho, Vinícius. Eu não sei se você passou por essa experiência dos seus amigos, falar, o que é isso? Você vai abandonar as nossas rodinhas aqui, as nossas amizades, vai nos abandonar para ir ser crente? Você está maluco, você deve estar com algum problema, não sei se você passou por isso, mas tantos que passam por isso. As amizades que pressionam, nos perseguindo mesmo. Mas não são só as perseguições que são os inimigos da nossa fé, o pecado mesmo. Sim, o pecado é uma das principais maneiras pelas quais a fé pode ser roubada do coração de uma pessoa. Quando um cristão se envolve em comportamentos pecaminosos, ele pode se sentir o peso da culpa, e ao invés de buscar o perdão em Deus, ele busca afastar-se de Deus por não ser digno, por não se considerar digno. De fato, digno ele não é. Mas o inimigo vem colocando peso, dizendo, quem é você? Você não vai consertar, você não vai abandonar o seu pecado, eu sei. O que você está fazendo na igreja, cantando? Para com isso. E o pecado acaba afastando essa pessoa do Senhor. Ele parece que não tem forças para buscar em Deus, libertar-se desse pecado, e acaba consentindo com a argumentação do pecado, dizendo, você é pecador mesmo, e vai viver na vida de pecado. O pecado tenta nos afastar da nossa fé, tirar a nossa confiança em Deus, e o evangelho que Ele confiou às nossas mãos. Mas também as dúvidas, meus irmãos. Como que o inimigo ataca pelas dúvidas? A dúvida pode roubar a nossa fé, colocando-nos incertezas, questionamentos. Será que Deus me ama mesmo? Foi só eu começar a seguir a Deus, abrir a Bíblia, ler a Bíblia, orar, e que as perseguições estão vindo, problemas e mais problemas. Está tendo dificuldade. Nós lembramos da parábola de Jesus, quando fala a respeito das perseguições, fala a respeito da paixão pelo mundo, que rouba da pessoa a fé, e ela acaba se afastando. As dúvidas no coração de alguém que não busca a certeza da palavra do Senhor, o acaba tirando do caminho verdadeiro, do caminho de Cristo. Mas às vezes nem é o pecado, nem são as dúvidas, é o desânimo mesmo. O desânimo. Quando um crente enfrenta dificuldades, desafios na vida, ele pode se sentir desanimado e às vezes até mesmo desesperado. E se ele não tiver uma perspectiva correta da vida, do que Deus quer para a vida dele,
de que Deus está no controle de todas as coisas, isso pode afetá-lo de tal maneira que ele vai murchando, diminuindo, até abandonar ao Senhor. Ele precisa ter convicção e clareza que o Senhor está no controle de todas as coisas, para não se desanimar. Pois nós estudamos hoje de manhã, como que os problemas financeiros podem pesar de tal maneira a nos afastar do Senhor. Segundo pesquisas, hoje em dia, 70% das famílias estão endividadas no Brasil. Isso me faria supor que 70% da nossa igreja está endividada. E se assim for, estão passando por lutas, por questionamentos, e muitos estão desanimados. Não conseguem orar, não conseguem ler, não conseguem estudar, não conseguem trabalhar, não conseguem porque as dívidas vão consumindo o nosso coração. Vamos ficando inquietos e vamos desanimamos pelo caminho. Isso afeta, meus queridos, a nossa confiança e a nossa certeza do cuidado de Deus. É por isso que lá, em Mateus capítulo 6, Jesus já fala sobre ansiedade, porque esse desânimo vai gerando ansiedade, medo, certezas, e ele diz: aprendam a dar prioridade àquilo que realmente tem importância. Essa é a receita, esse é o caminho, porque às vezes vamos colocando peso nos nossos braços, e ao invés de forçar, tentar segurar o peso da maneira correta, assim, vamos tentando segurar o peso assim, os dois braços, e vai cansando, e vai pesando cada vez mais. É ansiedade, é o caminho errado, são os objetivos errados. Mas Jesus está dizendo: busca em primeiro lugar o reino dos céus. E, por último ali, influências negativas, influências do meio, influência de pessoas que não creem ou que não têm uma fé firme em Deus. Tudo isso pode afetar. Conselhos, orientações de pessoas que não têm o temor verdadeiro, pode gerar conselhos errados, falsos, perniciosos. A gente vê quantos adolescentes, jovens, que ao invés de se aconselhar com quem tem mais experiência, vão se aconselhar com aqueles da sua mesma idade, sobre assuntos que eles não têm conhecimento, e ouvem de tudo, né? Alguns até falam assim: não, deixa eu pesquisar aqui para ver o que o Google fala sobre isso, ou então o que o YouTube fala sobre isso, e vão para a internet, vão para o TikTok da vida, porque são más influências nas nossas vidas. Portanto, nós precisamos entender que existe sim os inimigos da nossa fé, perseguições, pecados, dúvidas, desânimos, influências negativas. Mas como? Como podemos guardar a nossa fé? Como é possível guardar a nossa fé, meus amados irmãos? E aqui eu gostaria que nós pudéssemos pensar um pouquinho mais no nosso relacionamento com Deus. De 3 pontos, esse é o primeiro: o nosso relacionamento com Deus. C.S. Lewis, um grande escritor do passado, ele escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. E nesse livro ele explora as crenças centrais do cristianismo e as razões pelas quais elas são importantes para a vida dos cristãos. Nesse livro em particular, C.S. Lewis, ele fala sobre como a nossa fé ela pode ser protegida. E ele usa o exemplo de um professor e de um aluno e de um professor, que para que haja conhecimento, para que o aluno possa aprender com o seu professor de fato, de verdade, de maneira consistente, esse aluno precisa desenvolver um relacionamento afetivo com o seu professor, no sentido de confiar nele. Confiar que aquilo que ele está trazendo e colocando como ensinamento é de fato verdade. O aluno não fica lá questionando: mas será que esse cálculo está certo? O professor diz que está certo, mas eu não confio nele. Será que é possível isso, uma relação dessa forma em crianças do ensino fundamental? Do ensino fundamental, ou do ensino básico, ali 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, imagine uma criança
6 anos, 7 anos, 8 anos, duvidando do seu professor. Professor, eu acho que esse negócio aí não é com C cedilha, não, é com 2 S's. Acho que o senhor está errado. Ou seja, a criança, ela desenvolve uma confiança para com o seu professor. E ela crê que aquilo que está sendo ensinado é verdadeiro. Então, C.S. Lewis vai nos dizer que nós, como cristãos, filhos de Deus, precisamos desenvolver essa mesma relação que temos, que o aluno tem para com o seu professor. Nós precisamos desenvolver ela para com Deus, através da oração, por exemplo. Orando, colocando a nossa vida diante do Senhor e considerando que às vezes a resposta de Deus não vai ser aquilo que nós esperamos, que nós vamos orar, que nós vamos pedir, mas que Deus pode dizer um não, que Deus pode dizer, olha, está errado, eu quero outra coisa para você. Mas o relacionamento de confiança que existe entre você e Deus é tão grande, que você abaixa a cabeça e diz, sim, Senhor, obrigado porque o Senhor me deu a resposta. A resposta é não, eu queria um sim, mas muito obrigado, porque o Senhor falou ao meu coração e me mostrou o caminho pelo qual eu preciso seguir. Não vamos orar a Deus ou desenvolver um relacionamento com Deus esperando que Ele diga sim para todas as coisas. Um filme que me marcou muito, foi um filme chamado Todo-Poderoso. Jim Carrey, de repente ele se tornou Deus, ele pegou emprestado a função de Deus, e ele começava a ouvir a oração das pessoas, ele ficava incomodado com isso, e ele não queria ficar ouvindo a oração de tanta gente, passava na rua as pessoas orando, perto de uma igreja então, ele ficava doido, porque tanta gente orando. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, já sei, vou dar sim para todo mundo, todo mundo que pedir alguma coisa eu vou dar sim, vai ser realizado, imediatamente. Aí o povo larga de ficar pedindo oração. Não passou alguns minutos, e a cidade estava em polvorosa, acidente, para todo lado, as pessoas correndo, desesperadas, o mundo começou a virar um caos, porque o ladrão que falava assim, eu quero ir para o banco, roubar aquele banco, fez aquela prece, sim. A pessoa que jogou na loteria falou, eu quero ganhar, de repente todo mundo ganha. O piloto que está lá pilotando um avião fala, como eu gostaria de estar numa praia paradisíaca, de repente, ele aparece na praia paradisíaca e o avião vai embora, porque o piloto sumiu. Então coisas começaram a acontecer instantaneamente. Eu falei, meu Deus, imagine se Deus dissesse sim para todo mundo, o mundo ia se acabar em pouco tempo. Aí a gente passa a entender o quanto que Deus administra bem as coisas, né? E hoje eu perguntei, Deus administra bem as coisas? Na escola dominical eu perguntei. Então nós também precisamos administrar bem as coisas. Relacionamento, irmãos, relacionamento com Deus verdadeiro, mas também confiar na graça de Deus. O escritor norte-americano chamado Timothy Keller, ele escreveu um livro chamado Sociedade Sem Pecado. E Timothy Keller enfatiza que a graça de Deus é a que nos capacita a guardar a nossa fé e a vencer o pecado. Ele argumenta que a graça é um presente gratuito de Deus. E essa graça nos capacita a concentrar mais em amar a Jesus e a seguir os seus mandamentos, em vez de ficarmos preocupados em como que eu vou vencer o pecado. Ou seja, a graça de Deus, ao invés de focar no pecado, ela foca em Jesus. O meu alvo é Jesus. Quanto mais próximo eu estarei dele, quando eu menos esperar, eu já estou vencendo as lutas, os pecados. Os pecados ficaram para trás, porque o meu alvo é Cristo, é amar a Cristo, 24 horas por dia Cristo, e eu vou confiando nessa graça, para amar mais a Jesus, para caminhar mais na direção dEle, e eu descanso, não é mais aquela luta que eu fico me remoendo, como que eu posso fazer isso, como que eu posso fazer aquilo, não, eu estou seguindo o caminho de Jesus, amando a Ele verdadeiramente.
Essa mesma graça nos ensina que nós somos aceitos por Deus, não pelo tanto de coisas que nós fazemos, ou pela quantidade de horas que nós gastamos de joelho, mas somos aceitos pelo seu amor de uma maneira livre. Deus não vai nos amar mais, mas também não vai nos amar menos. Ele nos ama de uma forma tão especial, irmãos, que nós somos constrangidos a amá-lo de todo o coração, como uma resposta do nosso coração. Timothy Keller vai dizer, é a resposta do nosso coração: eu quero amar mais a Deus, eu quero estar mais na presença dEle, porque nós entendemos que somos filhos de Deus. Sim, somos filhos de Deus, criados para amá-lo. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12, ele vai dizer, Deus vai falar para ele: minha graça é suficiente para você, Paulo, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo ouviu isso do Senhor Jesus. Olha, a minha graça é suficiente. Entenda o meu amor, viva esse amor. Isso vai te motivar a dar o próximo passo, e o próximo passo, e assim cada vez mais nós vamos confiando na graça de Deus e deixando de confiar em nós mesmos, nos nossos próprios esforços. E por último, irmãos, desenvolver uma vida de gratidão e louvor a Deus. Como é bom ser agradecido, não é? Paulo entendeu isso também, entendeu que essa graça do Senhor nos basta, de tal maneira que lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18, ele vai dizer: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos, ele usa a palavra desgastados, né? Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, e olha que sofrimentos ele está dizendo, mas ele qualifica esse sofrimento como leve e momentâneo, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ele está fixando os olhos em Cristo. Cristo que é eterno vai nos levar também para a eternidade. Portanto, a nossa reação é de gratidão ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ele afirma aqui que essas tribulações, elas são momentâneas e leves, em comparação com a glória que será revelada em nós. E em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, ele também vai dizer: não estejam ansiosos por nada, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Apresentem seus pedidos a Deus, com ações de graça. Ou seja, ele está encorajando todos os seus leitores a expressar gratidão a Deus em todas as circunstâncias, a louvá-lo pela sua fidelidade e bondade. Ele está nos dando o caminho para guardarmos a fé, para que essa fé não seja roubada, para que não venhamos a nos afastar dos seus caminhos, da sua graça e do seu amor. E portanto, nesta aplicação, versículo 24 de Atos 20, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ou seja, ele teve muitas lutas, muitas adversidades, muitos perigos, muitas situações de sofrimento, de dor, mas ele entendeu, meus irmãos, que a fé é algo que precisa ser guardada, que precisa ser protegido, que precisa ser cultivado, que precisa ser preservado, como um tesouro precioso. Deus nos deu a fé nele, eu não posso deixar que essa fé seja roubada. Portanto, ao falar em guardar a fé, Paulo está incentivando Timóteo e todos nós cristãos a permanecermos firmes em Deus e na sua palavra, mesmo em face das lutas e das dificuldades, como aconteceu com Horácio.
era um servo de Deus, devoto, fiel, verdadeiro, mas passou pela perca das suas 5 filhas, em um naufrágio, restando apenas ele e a esposa. A dor dele era muito grande, imensa, mas a graça de Deus, ele entendeu, era muito maior. Ele entendeu que foi feita a vontade do Senhor, que não havia absolutamente nada que ele pudesse ser feito, e que um dia ele estaria nos céus, cantando junto com as suas filhas. E essa esperança e essa certeza renovou a sua fé, para que ele pudesse escrever uma poesia que se tornou um cântico, e é cantado em todas as igrejas do mundo inteiro, porque Deus o sustentou. Ah, pastor, será que eu também vou ter um cântico que vai ser cantado nas igrejas do mundo inteiro? Eu não sei, mas se você tocar uma vida, ao menos uma vida, com o seu testemunho, com a sua fé, que grande recompensa será, que bênção será, meu amado irmão, minha amada irmã. Então, confie no Senhor, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, espera por Ele, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, para nós estarmos orando. Deus amado e Deus todo-poderoso, Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso, Pai, como o Senhor tem nos sustentado e como o Senhor tem nos amado, Senhor. Por isso, ó Deus, nós queremos Te agradecer, nós queremos Te louvar, ó Pai, de todo o nosso coração, ó Deus, porque Tu és maravilhoso, ó Pai. Nós pedimos a Ti, Senhor, guarda, Pai, o depósito da nossa fé, Pai, guarda, Senhor, para que ninguém venha roubar esta certeza de que o Senhor nos ama, Pai, de que o Senhor cuida de nós em todas as horas, em todos os momentos, ó Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, nos ajude, ó Deus, a protegermos, ó Deus, aquilo que o Senhor nos dá, que é a fé em Ti, ó Pai, para que o nosso coração não venha duvidar, ó Pai, para que não venhamos, ó Deus, a nos desanimar, para que não venhamos a sermos influenciados por pessoas negativas e más, para que o inimigo não venha tentar, através das adversidades, das lutas, ó Deus, roubar a nossa fé e a nossa certeza do Senhor. Pai, fala, Senhor, o nosso coração, ó Deus, cada vez mais, ó Deus. Nós pedimos a Ti porque Tu és um Deus maravilhoso, ó Pai. Tu és grande, justo e bom. Ajuda-nos, ó Pai, nessa caminhada, Pai. Nós precisamos de Ti, ó Pai, nos abençoando e nos fortalecendo cada vez mais, ó Deus, a desenvolver, ó Deus, um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor, ó Pai, a estarmos confiando na graça do Senhor sendo derramada todos os dias sobre a nossa vida, Pai, a sermos mais gratos a Deus, a louvarmos ao Senhor de todo o coração, mesmo em meio às lutas, mas cantarmos louvores e dizer: Senhor, muito obrigado, Pai, porque em todas as coisas nós devemos nos alegrar e nós devemos agradecer ao Senhor, e o Senhor fará justiça e nos abençoará no momento certo, na hora certa, conforme o querer do Senhor, porque é a Tua vontade que importa. Por isso nós Te louvamos, ó Deus, e pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe a Tua igreja, Pai, para que tenhamos, ó Deus, uma semana repleta da proteção, da graça, do amor, da misericórdia do Senhor, ó Pai, que possamos, ó Deus, através dos nossos relacionamentos, ó Deus, transmitir este amor e esta graça, Pai, que possamos no nosso trabalho, ó Deus, na empresa, aonde nós estivermos, ó Pai, seja na faculdade, seja no colégio ou numa escola, que nós possamos brilhar a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, como servos Teus, Pai, nos ajudando, ó Deus, a ensinar, ó Deus, as pessoas a confiarem em Ti, ó Pai, a depositarem toda a confiança no Senhor, ó Deus, e não pender para aqueles que são arrogantes e maus, ó Pai, desafeiçoados, ó Deus, da verdade, que amam a mentira e que praticam a injustiça. Deus, nos afasta dessas pessoas, ó Pai, e que nós possamos nos aproximar cada vez mais do Senhor, ó Deus, e termos prazer em Ti, ó Deus, e vencermos todos os dias o pecado, ó Deus. É a oração que fazemos em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo.
E agora, irmãos, que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, o amor de Jesus Cristo e as ternas consolações do Espírito Santo seja derramado sobre esta igreja, sobre todas as igrejas, hoje para todos sempre. Amém.